É com enorme prazer que aqui estou para mais um Turismo em Destaque. Antes de responder à pergunta se a extensão até ao final de agosto deste apoio extraordinário à retoma progressiva é suficiente para o turismo, creio que vale a pena começarmos por aqui deixar 3 notas. A primeira, quase em tom de desabafo, para dizer até que, enfim, que o Governo faz um anúncio que vem acompanhado da respectiva decisão, coisa rara e ainda não vista nestes tempos de pandemia em matéria de apoios, pois desta feita a implementação das restrições às diferentes atividades e em particular às atividades turísticas veio acompanhado da publicação do Decreto-Lei que estendeu este apoio extraordinário à retoma progressiva, aspecto que naturalmente aqui devo sublinhar e saudar. Uma segunda nota para referir que após 1 ano e meio de pandemia, com o turismo em modo de pausa, qualquer apoio, por mais ínfimo que seja, ganha sempre uma grande relevância, pois é preciso termos em conta a fragilidade e até o desespero em que a maior parte do tecido empresarial do turismo se encontra. E, finalmente, uma terceira nota para dizer que, ao longo deste tempo, o Governo ainda não percebeu, ou se calhar, porventura, não quis perceber as especificidades do turismo e, consequentemente, a necessidade imperiosa de criar apoios que vão exatamente ao encontro da realidade, isto é, das dificuldades e das necessidades que as empresas que integram a constelação turística enfrentam. Dito isto, importa também ainda considerarmos que, caso as restrições de viagens relativas aos mercados britânico e alemão se mantenham e os níveis de infecção continuem a subir internamente no nosso país, a situação acaba por, obviamente, se configurar muito mais complexa, muito mais difícil do que aquela que inicialmente se antevia. Ora, tudo isto significa que, pelo menos, o corrente mês de julho já está comprometido do ponto de vista turístico, ou seja, que prolongar quaisquer apoios até ao final de agosto é manifestamente insuficiente, mais a mais porque devemos ter presente que estamos a falar de ajudar empresas e só essas empresas que estejam em situação de crise empresarial, isto é, que tenham tido quebras na sua faturação iguais ou superiores a 75%, permitindo-lhes que, nesses casos, possam reduzir o período normal de trabalho até 100% nestes 2 meses para 75% dos seus trabalhadores ou, eventualmente, para 100%, caso se tratem de atividades que estejam, do ponto de vista legal, forçadas a estar encerradas, como é o caso dos bares, das discotecas e até de alguns casinos. Ora, como facilmente se compreende, esta é uma medida que acaba por ser uma gota d'água no vasto oceano de carências que as empresas turísticas sentem e que deixa de parte grande parte do universo do tecido empresarial do turismo. Por isso, continuo a não compreender e a insistir que não se avancem com apoios mais robustos e adequados às especificidades das diferentes atividades turísticas, como sejam a atribuição de verbas a fundo perdido, de que recordo aqui fui primeiro promotor e defensor logo em março de 2020, ou até a redução temporária da taxa do IVA para o seu valor mínimo aplicado a todos os produtos e serviços turísticos, por um lado, dando a entender e a compreender que o turismo é uma atividade económica que não consegue criar estoques e, por outro lado, também demonstrando e percepcionando claramente as dificuldades de tesouraria que as empresas do turismo sentem, que deixaram de ser há muito imediatas para passarem a ser uma verdadeira emergência. Para além disto, também vale a pena que todos nos questionemos, com total legitimidade, por onde andam os mais de 6 mil milhões de euros que constam do plano Reativar o Turismo, Construir o Futuro, que, com pompa e circunstância, foi anunciado na 3ª semana de maio, ou seja, há mais de um longo mês e meio, plano esse que até agora, e salvo uma ou outra medida prevista e que já estava em andamento, acabou por nunca mais se ouvir falar,
infelizmente confirmando aquilo que então tínhamos dito, tínhamos alertado no episódio 30 do Turismo em Destaque. Ora, pior do que errar é, de facto, persistir no erro. E é isso, no que respeita aos apoios que o Governo tem criado para o turismo, o que tem acontecido. E o primeiro passo para corrigir um erro é reconhecê-lo, é admiti-lo, algo que o Governo não tem feito, nem sequer tem sido levado a fazer, diga-se em abono da verdade, pelas diferentes entidades turísticas. Uma coisa é certa, nós não podemos continuar a tratar uma doença grave como esta que tem assolado as empresas do turismo com medicina de consulta externa, por assim dizer, quando aquilo que o doente necessita é exatamente de medicina intensiva. E, portanto, de uma vez por todas, há que enfrentar o problema com coragem, com determinação e, acima de tudo, com sabedoria, com conhecimento de causa. Caso contrário, em breve vai-se a pandemia e falhamos a retoma por falta de capacidade e iniciativa empresarial no turismo. Não obstante a complexidade da situação que presentemente Portugal se depara do ponto de vista sanitário, levando a que muitos, tal como é referido na pergunta, afirmem que já estamos a viver a quarta vaga da pandemia, sou dos que consideram que ainda não devemos atirar a toalha ao chão no que respeita ao verão turístico que se está a iniciar e muito menos naquilo que diz respeito ao resto do ano de 2021. E não faço esta afirmação de ânimo leve. Se alguma coisa aprendemos com a catástrofe que se abateu sobre a humanidade, é que a imprevisibilidade da doença pode ser mais controlada e o seu efeito devastador mais atenuado, desde que existam normas claras e execuíveis emanadas por parte das autoridades, que a população compreenda e assimile e, através de um comportamento mais responsável de todos nós, isto é, de todos os cidadãos, no sentido de darmos cumprimento às regras básicas de segurança sanitária, como, aliás, tive a oportunidade de referir em maior detalhe no episódio da semana passada do Turismo em Destaque. A este aspecto, acresce aquele que referi na resposta à pergunta anterior sobre a manutenção das restrições de viagens para Portugal dos mercados britânico e alemão e também sobre o aumento das infecções no nosso país. Porque estes são, de facto, fatores determinantes, já que qualquer oscilação positiva que um deles possa vir a ter, de imediato pode provocar um reflexo positivo, um reflexo construtivo, uma maior dinâmica no atual panorama turístico. Assim, importa, por um lado, saber se o certificado digital europeu vai ou não ser aceito por todos os Estados-membros da União Europeia e se os seus pressupostos vão igualmente também ser válidos para o próprio Reino Unido, nomeadamente permitindo a livre circulação, isto é, a realização de viagens a todos quantos já tenham sido vacinados, já estejam curados ou apresentem um teste negativo e, por outro lado, até que ponto é que, do ponto de vista interno, conseguiremos conter o aumento de casos com que nos estamos a confrontar e, em simultâneo, manter o esforço e o ritmo vacinal que temos vindo a demonstrar, até porque este último aspecto é crítico, é decisivo para a percepção externa que os consumidores, isto é, que os potenciais turistas, tenham ou possam vir a formar de Portugal enquanto destino turístico no que respeita à segurança sanitária que oferece. Assim, e apesar de julho já estar de facto muito comprometido, se conseguirmos suster e diminuir internamente os contágios, se mantivermos o plano de vacinação sem precalços, se houver um recuo alemão na posição que inicialmente foi assumida e se o Reino Unido no que diz respeito aos aspectos que têm a ver com o certificado digital, conseguir um acordo com a União Europeia, ainda poderemos ter esperança de vir a ter um agosto razoável e, consequentemente, um verão turístico razoável. Em suma, doravante, todos os gestos, por mais pequenos que sejam, contam e são importantes. Se cada um fizer a sua parte, a retoma turística pode estar bem mais perto. Até para a semana. Seja responsável, o turismo precisa de si.